Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio Monterazzo, da MGN. Então, ao som do J Quest, os dias melhores virão. Legal, né? E cada dia que passa, assim, falando com as pessoas, né, com colegas, empresários, e acho que estão todos cada vez mais ficando otimistas de que esse retorno ele vai ser positivo, em que na verdade são oportunidades que vão estar aparecendo. Tá? O nosso grande amigo Marcos Nascimento, que vai estar aqui com a gente hoje, com certeza que vai trazer coisas bem positivas, bons ensinamentos. Não posso esquecer de falar para vocês do comitê, tá, de soluções, tá? E o que eu quero é que vocês, desde a primeira oportunidade, entrem lá no site da gente, mgntreinamentos.com.br, vai estar lá, comitê de soluções, tá, ok? Veja lá alguns artigos que ele tem, algumas dicas, é bem legal, tá? Nesse momento, o principal é cuidar do nosso caixa, tá? Sempre, tá? Vou pedir licença aqui ao JQuest, obrigado. O momento agora é de cuidarmos do nosso caixa, tá? E dentro daquele movimento que estamos fazendo do Comitê de Soluções, tá? O que nós queremos? Fazer um planejamento estratégico nesse momento. Bem legal, um planejamento estratégico, bem diferente do normal. Um planejamento estratégico onde a hashtag é PAV, Planejamento, Adaptação e Velocidade. Tá? Eu acho que nesse momento é muito importante fazer um planejamento de curto prazo, vocês pararem, montarem com suas equipes, com as principais lideranças, o que está acontecendo, tá, no mundo e como isso está impactando no meu negócio. Isso aqui é muito, muito legal. Boa, Fred, tudo bem? Vamos aguardar só o Nascimento dar o ok aqui para ele entrar e a gente começar a falar de coisas positivas, tenho certeza, trazer coisas legais aqui. Tá falando do sucesso do cliente. O Nascimento vai falar bem melhor do que eu o que é esse sucesso do cliente, tá? Bom, deixa eu aproveitar aqui, convidar nosso amigo. Então não esqueçam, hashtag PAB, Planejamento, Adaptação e Velocidade, tá? É um momento aqui da gente se adaptar, inovar. Boa Opa, tarde, grande amigo, grande profissional, grande figura, Capitão Nascimento. comandante Monterazzo, boa tarde. Tudo bom, meu amigo? Sobrevivendo, como todo brasileiro, sobrevivendo. Eu só vou logo dizer, além de uma grande pessoa, tá? Grande profissional, para mim, um amigo do peito, gente da melhor qualidade. Tô tentando, tô tentando. Que bom. Doutor Marcos Nascimento, muito obrigado, tá, por aceitar nosso convite. É uma honra, tá, muito grande da MGN ter você aqui com a gente, tá? E eu queria que você se apresentasse para o nosso público, tá? Falando um pouco do Marcos Nascimento, do trabalho e tal. E nós temos um tema hoje, né? Falando do sucesso do cliente, né? Sucesso do cliente. Tem um termo em inglês, inclusive, que eu não vou... Aqui você vai até pronúncia melhor do que a minha. Eu não vou me meter porque eu não sou bom. Então, me fala até o que é esse sucesso do cliente, tá? Por favor, com a palavra, grande Marcos. Boa tarde, pessoal, mais uma vez. Meu amigo Monterazzo já falou meu nome, né? Meu nome é Marcos Nascimento, conhecido profissionalmente como Nascimento, né, meu amigo? Exato. Nascimento. Hoje eu sou analista de sucesso do cliente da True Change, que é a Master Reseller da OutSystems, que é uma multinacional portuguesa. Somos representantes da OutSystems aqui no Brasil. E sou formado em gestão e administração e tenho uma experiência aí com um pouco mais de 10 anos em atendimento ao cliente, né? Desses 10, um ano eu passei atuando junto aí com o Monterazzo, inclusive na MGN, né? Passamos um tempo trabalhando junto. Foi essa atuação profissional e graças a Deus ficou aí a amizade até hoje. Com certeza. Tá sempre. Vamos lá.
Sucesso do cliente. Isso é um termo que surgiu, uma filosofia que, na verdade, o termo em inglês que o Monterazzi não se arriscou a falar, que é o Customer Success, né, sucesso do cliente. Eu vou São trazer para oito. vocês aqui um conceito aqui do Papa, vou chamar de CS, tá certo? Sempre quando disser CS, vocês já sabem, é Customer Success, ou sucesso do cliente. Então, o conceito aqui que o Lincoln Murphy traz do CS, ele diz que o CS é quando o cliente alcança o resultado desejado por meio das interações com a sua empresa, não é? Antigamente, se pensava-se que você vendia um produto e serviço e esse produto era oferecido ao cliente, você entregava nas mãos dele e seja o que Deus quiser, e ele tocasse a vida em frente. Só que e o foco sempre tem sido muito na qualidade do produto, que o seu produto tem que ser bom, o seu serviço tem que ser bom, mas produto bom e serviço bom tem muito hoje. E o que é que ainda mais temos um agravante? Existe uma pessoa chamada cliente que tem cada vez mais acesso à informação, que com o advento da tecnologia, rapidamente ele consegue mudar de um produto para outro, de um serviço para outro. A exemplo de antigamente, que se falava nos grandes servidores, nos grandes mainframes, que você botava em metade de um prédio, jogava esse servidor lá, pagava uma fortuna, e aquele fornecedor, aquele cliente ficava preso ao fornecedor porque foi um investimento muito alto e que não tinha, depois de 6 meses, se a coisa desse ou não desse certo, você não tinha como voltar atrás. Diferente de hoje, que hoje, com o advento da tecnologia, né, e com a cloud computer, né, você hoje pode contratar um serviço da Amazon com um servidor robusto, sem se preocupar com backup, sem se preocupar com segurança. E se você não gostar do serviço, existem outras empresas que rapidamente conseguem jogar tudo que é seu de um servidor para outro na nuvem, sem você precisar se preocupar com infraestrutura, backup e etc. Então, além de hoje em dia os clientes estarem muito bem informados, ainda tem esse detalhe, com o advento da tecnologia, o cliente ele tem a opção de rapidamente mudar de um serviço para o outro com a praticidade que a tecnologia tem oferecido. E aí, em meio a esse cenário, como é que eu faço para reter os meus clientes? Como é que eu faço para fazer com que o meu cliente fique com o meu produto ou com o meu serviço, levando em consideração de que ele é muito bom? Certo, meu produto e meu serviço é muito bom, mas o do fornecedor aqui ao lado também. E é aí que entra. Pesquisas têm apontado que em clientes eles têm optado por empresas que têm oferecido uma melhor experiência para eles. Porque serviço bom, mais uma vez eu digo, muitos têm. Mas e uma boa experiência com a instituição? E aí vem o detalhe. Não é apenas como um vendedor de pipoca. Você lá vende a pipoca, o cara vai-se embora e você nunca mais olha para a cara deles. Não. Porque quando a gente contrata um serviço robusto como esse, você quer o relacionamento com a instituição. O cliente quer o relacionamento com você. E aí você passa a atuar com esse cliente não só visando a qualidade do produto, mas visando também a qualidade da experiência que vai ser proporcionada para esse cliente. Desde o momento da venda, do atendimento de suporte, de algum atendimento de faturamento financeiro e etc. É pensar, é você realmente ter uma mentalidade focada no cliente, que é o que a gente chama de customer centric. É você olhar para o cliente, saber da importância, porque quem paga a empresa não são os donos. Quem paga, a razão da empresa existir é porque existe uma pessoa que tem um problema a ser resolvido. E essa pessoa é o cliente. Então ela não está interessada, o cliente não está interessado em quem você é, mas ele quer saber o que é que você consegue resolver do problema dele. E aí, você, além de oferecer um bom produto e um bom serviço, oferece uma experiência adequada para esse cliente ou a melhor possível, né? Muito bom, Marcos, muito bom mesmo. E assim, é engraçado que você falou uma coisa que mais ou menos assim, não, produto bom, serviço bom, né? Eu posso ter uma gama de parceiros, de concorrentes que tem, né? Na verdade, na verdade, assim, é uma filosofia, como você falou, né?
Isso. vai exigir aí diversas técnicas, vamos colocar a palavra técnica, para que você possa introduzir isso dentro da cultura da empresa e você realmente tenha um retorno, principalmente na questão da retenção do cliente. Quer dizer, olha, eu não quero Perfeito. vender, eu quero que esse cara fique aqui comigo, tá? E porque ele está feliz, porque ele tem uma experiência boa comigo, tá? E aí e acho que ele até vende mais fácil a empresa da gente. Né? Além da retenção dos clientes, Fábio, ainda existe uma cereja do bolo aí, porque um cliente satisfeito, um cliente que tem uma boa experiência, se você tem uma gama de serviços, ou se você tem uma gama de produtos a oferecer a esse cliente, quando esse cliente tem um bom nível de satisfação e um bom nível de experiência, esse cliente está sujeito a novas compras. Você oferecer novas features, você oferecer novos serviços. E como ele já tem uma boa experiência com você, e como ele já tem um nível de satisfação considerável com a sua empresa, o que acontece? Ele vai comprar porque ele já sabe que você fornece um bom serviço ou um bom produto. E qual é a grande vantagem de vender mais para os seus clientes? CAC zero. Você não tem custo de aquisição com esse cliente já é seu. E outro detalhe, e ainda outro detalhe, quando você consegue fazer justamente aquele que colocou ali, se torna um multiplicador, tem esse detalhe, porque além de você vender mais para os seus clientes, o cliente ainda vai se tornar um defensor da sua marca. Ele vai ser, o seu cliente vai vender para você. Veja que coisa boa, Fábio. É você sentadinho aí e alguém ligar e dizer, olha, tal pessoa que você fornece um serviço me indicou seu serviço e eu queria conversar com você. Ou seja, custo zero. E assim vai. A nossa querida Kelly, a nossa parceira nata aqui, está com a gente sempre, colocando aí, se torna um multiplicador dos seus serviços, é isso aí. Tá? Legal. Bom, Marcos, agora que você já passou, vamos falar Nascimento, tá? Fica mais Nascimento, agora que você já deu um briefing aí exatamente do que é, né, o sucesso do cliente, eu queria escutar a tua opinião. Tá? O que acontece? Com cada pessoa que eu falo, tá? Pode às vezes ser um empresário, às vezes é um advogado, é uma pessoa da área de recursos humanos, é um da área de tecnologia, quer dizer, cada pessoa às vezes tem um sentimento, tá? E trazem com certeza alguma informação ou a sua forma de enxergar tudo isso que está acontecendo. Tá? E realmente é uma coisa, vamos falar assim, nova, da forma como está acontecendo, né? Com essa amplitude de informação, né? Acho que é uma pandemia assim que ela vem ao lado uma transparência, uma rede social que todo mundo fica sabendo de tudo rápido, as coisas são muito rápidas, tá? E aí isso acaba tendo uma abrangência, né? Um volume de informação muito grande. E aí o que acontece? 20 de março aproximadamente, começou todo mundo a ficar em casa, né? Não chegou a ser um lockdown, mas começou essa quarentena e que a gente começou a ver, né? Empresas parando, né? Incertezas, algumas empresas ainda conseguindo se manter. Tá? Eu estava vendo alguns dados assim, em termos de tem shoppings que começaram a abrir, né? Você escuta que os shoppings que abriram estão com 20% do faturamento normal, né? Que estava acontecendo antes. Shoppings já tem uma expectativa aí que quando eles abrirem, 20 a 30% talvez de comércio não abra, né, de lojas. Em compensação, tem muita gente se perguntando como é que vai ser o amanhã. Tá? Está no momento agora aí, talvez, de um retorno. Né? Vários estados já estão vendo de que forma vai abrir o comércio, de que forma vai abrir o shopping, de que forma os alunos vão voltar. Então, cada um colocando o seu cronograma. Então, a gente teve uma pandemia, acredito, estamos aí no meio, a metade, não falando a metade, mas já está no momento de saída, né, dessa crise e um retorno. E aí, como é que você está vendo tudo isso? Né? Você, como profissional da área de serviço, principalmente, como é que você está enxergando? O que é que seus clientes falam? Me fala um pouquinho aí, como é que a tua sensação de tudo isso aí? Passa aí um pouco sobre isso aí.
Uma das primeiras ações que fizemos lá no True Change, por orientação, criamos um plano que a gente chamou de plano Covid, justamente para a nossa área de atendimento ao cliente. Porque o que acontece? Todo mundo foi para casa, os clientes enxergaram que boas empresas puseram a sua mão de obra para casa, né? Algumas até chegaram a fechar, infelizmente. Então, a primeira ação que nós fizemos foi criar um plano de ação para entrar em contato com os clientes e dizermos: estamos aqui. Olha, estamos funcionando, estamos prontos para lhe atender e o que você precisar, estamos juntos nessa parceria. De longe, porém perto. O que eu vejo com essa pandemia é que existem duas coisas que até então não eram levadas, pelo menos pelo mercado brasileiro, de forma muito séria, apesar de que já teve muitas movimentações, mas isso vai enfatizar ainda mais. São duas coisas. Chama-se home office e EAD. Nunca mais o mundo, o Brasil e o mundo vão olhar para o EAD e o home office da mesma forma, certo? E aí vem um desafio para a parte de atendimento ao cliente. Em meio a essa cena da pandemia, e até pós-pandemia, né, porque aí até que vem uma vacina, que as coisas se normalizem de alguma forma, venha a acontecer, como é que nós podemos, estando longe, fazer com que nossos clientes se sintam perto de nós, entendeu? Então, um grande desafio para a parte, aí, olhando do aspecto do atendimento ao cliente, é justamente você estar perto do cliente e estando longe. E mostrando a parceria e mais uma vez, como eu disse no começo, proporcionando a melhor experiência possível para o seu cliente através de meios digitais, né? Muita gente teve que se reinventar, muitas instituições, muitas coisas tiveram que ser mudadas. Aqui, por exemplo, lendo alguns artigos, era o Ministério da Saúde e algumas organizações vinham com muito preconceito o atendimento à distância. Ou seja, um médico, você está com um aparelho e o médico vai lá e diz: pega esse aparelho, põe aqui, me diga a sua temperatura. Põe aqui, me diga a sua pressão. O médico fazer com algum aparato tecnológico, que já tem à disposição, ver alguns dados básicos sobre o cliente e, com base no histórico dele, poder recomendar alguma medicação, alguma coisa desse tipo. Isso foi normatizado, até onde eu sei, e agora até atendimento médico está sendo feito à distância. Né? Então, ensino à distância, trabalho à distância, atendimento, o trabalho à distância principalmente, porque a nossa CLT ainda amarra muita coisa, então eu acho que ela vai ter que dar uma evoluída para esse novo mundo aí, não é verdade? Vai ter que se adaptar. Vão ter que se adaptar, vão ter que evoluir realmente, porque isso vinha aos poucos e foi acelerado mais ainda com essa necessidade, né, de seguir trabalhando, de seguir ensinando e de seguir consultando, mesmo estando à distância. Então, o mundo que vamos viver, estamos vivendo a história. Os livros vão citar isso. E após tudo isso, o EAD e o home office não serão vistos mais da mesma forma. Acabou acelerando. Né? E assim, eu acho que é necessário, né, que as pessoas, tá? Aí eu falando todo, né, cada um dentro da sua responsabilidade, seja o dono, seja o empregado, seja o cliente, né, vamos colocar até dessa forma, todos vão ter que aprender um pouco, né, a viver isso. Eu vou dar só um exemplo, tá, de uma coisa interessante. Nós fechamos agora a nossa 7ª turma de formação de controles. E ela é aulas ao vivo, quer dizer, sou eu o professor, né, o Fábio Monterazzo, e eu vou dar ao vivo, só que 100% online. Poxa, até algum tempo atrás, assim, as nossas aulas, a gente estava acostumado que é presencial. E tem uma coisa, quem é professor vai me entender muito bem, que quando você está falando, né, quando você está explicando alguma coisa, quando você olha nos olhos das pessoas, você vê a expressão delas, né? E muitas vezes você adapta a forma, puxa um assunto, faz uma coisa, dependendo de como as pessoas reagem, tá?
E eu disse, poxa, como eu vou fazer isso? Tá? E é interessante porque, assim, eu acabei vendo, né, a forma de entrar, falar com uma pessoa, solicitar para que ele abra um vídeo, para enxergar, para conversar um pouco, aí fecha, tal. Então, assim, e a gente vai... É um aprendizado, né? Assim, a forma de... Né? O conteúdo a gente tem, a gente confia muito, mas, assim, a gente está aprendendo, assim, qual a melhor forma de se interagir, tá? Eu fiquei muito feliz com a primeira aula, tá? O retorno foi muito positivo, de que bom, mas nada, eu tenho que procurar sempre melhorar, né? Aí eu fico pensando, poxa, se, dando um exemplo, uma aula, né? Eu fico imaginando no home office e tal, tudo bem e tal, uma pessoa diz assim, poxa, eu vou ter que ter minhas atividades, eu vou precisar atender, vou ter que cumprir meta, eu tenho que justificar o porquê eu estou na empresa, só que eu não estou na empresa, eu estou em casa. Né? Então vai ser um aprendizado, realmente vai ser uma coisa espetacular. Né? Vai ser uma mudança muito grande. É verdade. E eu tenho visto isso aqui próximo, porque eu tenho uma filha de 4 anos, né? E eu estou vendo as professoras dela se virando nos 30 para poder gravar vídeos de casa e enviar. E é complicado para a gente que tem esse hábito de ensinar. Só a título de informação, eu sou instrutor de defesa pessoal e regente coral. Então, eu tenho o hábito do ensino. E existe uma coisa que eu chamo de margem de customização, porque a gente leva todo o material, a gente leva todo o conteúdo, a gente leva tudo que tem, mas também leva um pouco de empatia e um pouco de criatividade, justamente por conta do que acontece. Nenhuma aula vai ser igual à outra. Sempre serão pessoas diferentes, mentes diferentes, e no meio de tudo aquilo vai surgir algum questionamento diferente, alguma situação diferente. Então, você lidar com aquilo é o que eu acho assim mais gostoso de fazer. Lidar com esse tipo de coisa. E aí, quando a gente vai para o formato online, como o Monterazzi falou, você não está lá de frente a frente, você não está vendo a reação das pessoas. Elas estão rindo, elas estão com raiva, elas querem questionar alguma coisa. Por mais que as ferramentas consigam trazer algo, e isso é algo que eu tenho também que me adaptar, por mais que as ferramentas tenham se adaptado a estas situações, mas vai ser uma coisa um pouco complicada. Mas nada que a gente não consiga fazer, né? Verdade. Afinal de contas, somos novinhos, né? Somos novinhos, nascemos. A flor da idade. Meu amigo, É verdade. agora eu queria que você me fizesse um favor. Você explicou o que era sucesso do cliente. Agora, como essa filosofia, como é que essas técnicas, né? De que forma, tá? O sucesso do cliente, ele pode ajudar o gestor, tá? E aí eu vou direcionar agora muito aí para o nosso público aí de empresas, principalmente, né? Empresários e tal, de gestores, né? Que estão em empresas e que precisam tomar ações, tá? Práticas e objetivas aí, assim, ó. Eu preciso fazer alguma coisa nesse momento, tá? De que forma o sucesso do cliente pode ajudar, tá? Os gestores, as empresas, nesse momento aí desse retorno? Olha, eu comece logo entendendo o seu cliente. Isso a gente encontra em 90% das empresas, que você vai, faz a venda, faz a coisa acontecer, e depois só retorna lá no dia que você precisa vender novamente, ou quando você já está prestes a renovar o contrato. Entre um momento e o outro, entre um acontecimento e o outro, do momento que ele assina o contrato até o dia da renovação, ações precisam ser realizadas para que você se aproxime mais desse cliente. E tem uma ferramenta que geralmente o pessoal tem utilizado e que eu tenho recomendado que as empresas comecem por ela, comece mapeando a jornada do seu cliente. O que é essa jornada? Mapeie todos os pontos de contato que são realizados com os seus clientes, seja através de uma implantação, seja através de uma venda, seja através de um atendimento, todo e qualquer touch point, que a gente chama, né? Todo e qualquer contato que sua empresa realiza com esse cliente, do momento do que você fecha o contrato até o momento da renovação. E aí, observe que em algumas empresas você fecha o contrato
e depois o outro touch point, que é alguns touch points, e o outro realizado é só lá no final. Então, interaja mais. Enxergue, conheça o seu cliente e procure interagir mais com o seu cliente e de forma proativa. Não espere que o cliente tenha algum problema para que você entre em contato com ele. Entre em contato com o cliente proativamente, estrategicamente. Identifique pontos em que você tente criar pontos que você possa potencializar o relacionamento com esse cliente. E aí você vai desenvolvendo cada vez mais o seu relacionamento com ele, se aproximando mais do cliente. Através de indicadores, através de índices. Tente enxergar se é um sistema, como é que está a taxa de utilização, se é um serviço, qual o nível de satisfação desse cliente com relação a esse serviço. Existe uma ferramenta muito legal, que essa dá uma live completa, Fábio, chama-se NPS, que é o Net Promoter Score. Alguns de vocês já devem ter sido impactados por essa perguntinha básica, com relação ao produto ou serviço prestado, ou com relação à empresa tal, de 0 a 10, o que nota você daria para essa empresa e o quanto você recomendaria para um amigo ou colega, ou um amigo ou parceiro. Sempre de 0 a 10. Isso é uma ferramenta importantíssima para que você consiga mensurar a experiência e a lealdade do cliente. E a partir dela, você consegue números, consegue informações para que você possa atuar de forma proativa. Mais uma vez, né? Proativa e preditiva. Né? O pessoal da controladoria é muito boa nisso. Levanta os números, identifica os problemas e atua antes mesmo que o cliente perceba que esse problema está acontecendo ou que está prestes a acontecer. Então, uma postura de atendimento ao cliente nesse formato preditivo e proativo vai fazer com que o cliente tenha uma percepção de que você está mais próximo dele e tenha o ajudado da melhor forma possível. Então, essa questão entenda seu cliente, né? Fique próximo dele, haja proativamente. Tá? Nesse momento agora, eu diria o seguinte, que o seu cliente, né? Vamos colocar, eu estou falando aqui de varejo, eu estou falando de serviço, eu estou falando de diversos aspectos, né? O meu cliente, ele foi impactado de alguma forma. De alguma forma. Vamos imaginar, né? Vou dar um exemplo simples, né? Vamos imaginar uma pessoa que tem uma loja, tá? Vamos colocar onde a pessoa faz compras de uma delicatessen, por exemplo, tá? Então, ele tem um cliente, ele está sempre junto ali, né? Eu preciso entender meu cliente, ele está ali e tudo mais, tal, mas nessa pandemia, todo mundo dentro de casa, alguns hábitos mudaram, né? Algumas pessoas que nunca pensaram em pedir alguma coisa na internet, né? Eu tenho medo, não sei se o negócio vai chegar, se vai ser bom, foram forçadas a descobrir algumas novidades, entre elas exatamente o delivery, tá? E começou a ter confiança e tudo mais. Então esse cliente mudou. Ele mudou. Ele necessariamente agora ele sabe que quando ele precisa de alguma coisa, ele não precisa estar lá fisicamente. Nesse momento eu preciso, tá, chegar, entender o impacto que tudo que está acontecendo teve no meu cliente. Né? Então eu tentar ao máximo entender o que está acontecendo. E seria isso também? Sim, sim. Olha, inclusive eu tive uma experiência faz um bom tempo já. Isso eu acho que já deve até ser normalizado, mas eu fiz um pedido nos aplicativos de entrega. E o que acontecia? Geralmente você fazia o pedido por telefone, o vendedor disse, não, tá tudo ok, tá tudo fechado, o seu pedido vai chegar de 30 a 40 minutos. Aí você fica naquela agonia, e muitas vezes esse pedido chega, você tá tomando banho, ou você tá se organizando, ou sua filha. Mas aí eu fiz um pedido num aplicativo que eu achei muito interessante. Eu não vou citar o nome, mas o que ele faz? Que eu acho que boa parte dos aplicativos de entrega também já deve estar fazendo isso. E quando você faz o pedido, ele bota um marcador, informa, olha, seu pedido está sendo preparado. Ele diz, o motoqueiro chegou aqui na empresa. O motoqueiro partiu com o seu pedido e você vê a rota do motoqueiro até um momento, ou seja,
eles trabalham a expectativa do cliente. E aí, quando você vê a rota do motoqueiro, opa, o motoqueiro está chegando. Então, você já se prepara, ou prepara uma mesa, ou prepara um talher, já fica pronto para quando pedir, você já fez, o pagamento já foi feito por cartão, você já traz. Ou seja, eles trabalham. Isso é uma experiência bacana, isso é uma experiência legal. Né? Eu posso citar um outro exemplo também, de, por exemplo, foi um restaurante que eu fui, fast food, viu? Fast food não. Um restaurantezinho de shopping lá, praça de alimentação, que geralmente em praça de alimentação você não é chamado pelo seu nome, você é um número que fica na tela. Né? E aí eu fui nesse restaurante, e quando eu cheguei no caixa, uma senhora bem simpática olhou para mim e disse, eu olhei para ela e perguntei, você, porque eu trabalhava lá no empresarial, se tem desconto para quem trabalha no empresarial? Veja só, se fosse uma pessoa comum, ela diria, tem sim, é 20%. E seguiu a vida. Só que veja a mentalidade dela. Quando eu fiz essa pergunta, ela já entendeu o seguinte, opa, é a primeira vez que esse rapaz vem aqui. Aí ela já, em vez de ela me dizer tem, ela disse, não, você não tem nosso cartão fidelidade. Veja o que ela fez. Eu fiz uma pergunta, ela respondeu a pergunta com outra, mas ainda não respondeu minha pergunta. Eu disse, não, tome aqui o cartão, você fez 10, se você fizer 10 almoços, você ganha um grátis, tá bom? Ali ficam os talheres, veja o detalhe, ali ficam os talheres, ali ficam os copos, o suco, quando você sair, você pede ao rapaz que fica ali na porta, tá bom? E sim, temos desconto, é 20%. Ela me fez uma jornada no restaurante dela. Ela não se colocou, e com certeza essa mulher não sabe o que é Customer Centric, o que é Customer Experience, Customer Success, Customer escambau. Ela pegou a sacada, entendeu, me fez o que a gente chama de um onboarding na empresa, na instituição, me explicou como funciona tudo, resultado. Eu, além de saber do desconto, que sim tinha, era 20%, ela ainda me proporcionou uma excelente experiência, porque me levou pela mão, praticamente, e me mostrou como fazer o melhor uso possível do estabelecimento dela. E você com o cartão fidelidade na mão já, né? Veio. Não tinha como não voltar no outro dia, né? Pelo amor de Deus, tá aí. A mulher, tá aí. Esse exemplo foi maravilhoso. Muito bom. Então, assim, entenda seu cliente realmente hoje eu acho que é um dos pontos principais, assim, onde o sucesso do cliente ele pode, as técnicas da filosofia em si podem ajudar. Teria mais algum outro ponto onde o sucesso do cliente poderia estar despertando, trazendo alguma coisa do gestor? Sim, sim. Existe, uma vez você conhecendo a sua empresa, isso já é algo bem avançado, que geralmente o pessoal tende a fazer. Aliás, vou colocar algo mais simples. Persona. Uma vez você sabendo qual é a jornada do seu cliente, você fazer uma jornada, beleza, ok. Mas que tipo de persona você atende? Quem é o seu cliente? É o cara que come no restaurante? É o CEO de uma instituição? É um gerente técnico de uma empresa? É um desenvolvedor? Quem é o seu cliente? Ou quem são os seus clientes? O meu cliente são empresas. Você não atende a PJ. Você atende as pessoas que estão nessa empresa. Então, não. Nessa empresa, o meu produto, ele atende o CEO e chega no CFO, já que é algo financeiro. Ok. Então, qual é a forma, qual formato, que formato você vai se comunicar para o CEO, para o CFO, para quando se trata de B2C, para o consumidor final? Você entender a jornada do cliente é bacana, mas aí você também entendendo quem é esta persona, você ainda pode segmentar essa jornada. E o que é bacana? O que é o bacana de segmentar a jornada? Porque você consegue dar uma experiência, digamos assim, mais característica, mais específica para aquele cliente. Um linguajar diferente, um formato diferente, um brinde diferente, uma comunicação diferente, a depender de quem é aquele cliente. Então, procure saber qual a jornada você vai trabalhar
e procure saber quem são essas personas, não é? Quem é o cliente, e porque você entendendo qual cliente, consequentemente, você vai conseguir desenvolver melhores formas de se comunicar com esse cliente. Verdade. E é engraçado assim, que você falou uma coisa que para mim é muito, muito importante. Assim, eu trabalhei numa empresa de serviço, uma multinacional em São Paulo, que é a GR, e a gente falava muito sobre isso. Desculpa. Quem são meus clientes, né? E assim, não é a empresa, são as pessoas que estão lá. É elas que eu vou atender. Eu preciso entender elas, né? Porque na verdade elas só vão chegar aí representando o CNPJ, tal, eles vão me chamar ou não para conversar, tudo mais. É engraçado que essa empresa ela procurava fazer muito isso. Tá? É muito interessante realmente entender o outro lado, que são as pessoas que estão entrando em contato com a gente. Eles não são não olhar, quem é meu cliente? Não é a empresa, são as pessoas que estão na empresa. Muito bom isso aí, muito bom mesmo. Ok. Meu amigo, coisa boa, realmente esse sucesso do cliente, e ele está chegando, já tem muito tempo esse sucesso do cliente, essa filosofia, está crescendo aqui no país. Como é que é o andamento disso aí, dessa filosofia em si, tá? Eu imagino que são várias técnicas, tudo mais, tá? Como é isso aqui vem sendo desenvolvido? Como é que está isso aqui no Brasil? Olha, muitas empresas já têm enxergado a importância de você se preocupar com o sucesso do cliente na sua instituição. Aqui no Brasil, em Pernambuco, as coisas estão se movimentando também. Já tenho alguns amigos, uma série de amigos que já estão trabalhando com isso aqui tranquilamente. Mas a gente vê que no Sul a coisa está mais forte lá, né? Geralmente tende a chegar primeiro pelas bandas de lá. Aqui no Brasil, em termos de CS, muita coisa ainda tem que ser criada, muita coisa ainda precisa ser criada. Tem um livro, que é referência, inclusive vocês querem, é um bom livro para quem quer aprender sobre isso, né, que é Sucesso do Cliente, que é do Lincoln Murphy, a gente costuma dizer que é a Bíblia. Mas muitas coisas são muito voltadas assim para o mercado americano, né? Mas é uma boa leitura. Graças a Deus teve um cabo aqui, Irandamin, que escreveu também um livro. Inclusive tá aqui. Aí. Tá na cabeceira aqui. Pronto. Excelente leitura, pessoal. Customer Success do Irandamin. Ele colocou, assim, de uma forma... Nesse livro é bacana porque ele está mais voltado para o mercado brasileiro, né? E tem um linguajar prático, simples. Não é um livro muito grande. Tem bastantes exemplos, né? E voltado para o mercado brasileiro. Então fica uma boa recomendação, quem quiser ler, certo? Está à venda na Amazon. Você consegue comprar, chega na sua casa tranquilamente. E o outro é o Customer Success do Lincoln Murphy, que a gente diz que é o papa do CS. Mas assim, tem muita coisa a ser inventada ainda, muita coisa a ser criada em termos de CS no Brasil, mas a coisa já tem se desenvolvido, né? E vemos empresas, grandes empresas aí já se preocupando com o sucesso dos seus clientes, né? A citar Santander e outras aí. Empresas grandes e pequenas. Eu fico imaginando o seguinte, Nascimento, não sei se você conseguiria trazer isso para a gente agora, mas assim, se você tivesse trazer agora aqui algumas dicas, principalmente, de como o gestor, ele pode, na prática, tá? Ele pode implementar um sucesso do cliente. Lógico, não vamos abranger tudo, né? Lembrando daquela frase que o ótimo inimigo do bom, né, que eu gosto bastante. Tá. Mas assim, Fábio, sei lá, 1, 2, 3 pontos assim, práticos em que, olha, gestor, faça isso aqui, que é um pedaço, é um caminho, é um roteiro, você já está começando aí a praticar essa filosofia de sucesso do cliente. Tá. Vamos lá. E o bacana é o seguinte, entendam. No decorrer da conversa, eu já citei algumas coisas que seriam legais para você começar. Mas primeiro, cultura. Olha, se você não tiver uma cultura, se a cultura da sua empresa não for uma cultura centrada no cliente, você vai dar burro em ponta de faca. Tá certo? Então, primeiramente, torne a sua empresa customer centric. Faça com que a sua empresa entenda de que o ponto focal da instituição e a razão dela existir é o cliente.
E aí, venha com algumas sugestões, com algumas dicas que a gente já deu aqui. Mapeie a jornada do cliente. Entenda qual é a jornada que o cliente faz dentro da sua instituição. Identifique quem são as pessoas, crie as pessoas para você saber quem é o seu cliente e a partir das pessoas você identificar qual é a melhor forma de se comunicar e interagir com esses clientes. Tu pode dar Tá um bom? exemplo, Nascimento, assim, Fábio, eu faço essa jornada aqui. Você poderia dar uma técnica, por exemplo, uma forma? Tá. Como é que ele poderia fazer isso? Vamos Essa lá. medição, esse acompanhamento, assim, eu acho que existem diversos softwares, assim. Vamos colocar dentro de uma ótica de um sistema, tá bom? Você tem um sistema e esse cliente contratou o seu sistema. O que é que você vai fazer primeiro com esse seu sistema? Você vai fazer o onboarding do cliente no sistema. E o que seria esse onboarding? Você vai instalar o sistema e você vai treinar o cliente nesse seu sistema. Depois disso, tem um período que a gente chama de adoção. Geralmente, os 3 primeiros meses do cliente é o período mais importante que você para isso. O que acontece? Você instalou, você capacitou, agora você vai auxiliar o cliente a que ele consiga utilizar a sua ferramenta da melhor forma possível, removendo barreiras técnicas e etc. Pronto. E aí, o cliente, o sistema instalado, o cliente treinado e a adoção realizada, o cliente está ativado, está apto, está ok e vai utilizar. E aí vem o que a gente chama de consolidação e crescimento. E agora que a plataforma foi instalada, que o cliente foi treinado, que você acompanhou a adoção desse cliente que ele está utilizando, aí você vai observando a partir do comportamento do cliente, o que ele vai fazendo, o que ele vai utilizando, como ele vai interagindo, como ele vai fazendo, e você, quando se trata do sistema, é bacana porque você põe sistemas por baixo que conseguem observar o comportamento do cliente. Quanto tempo o cliente passa logado, quantos logins é feito por dia, esse cliente contratou 40 licenças, só está utilizando 10, e por que ele não está utilizando as outras 10? E aí é um momento de você mostrar comprometimento com esse cliente. Olha, você me contratou 20, só está usando 10. Por que não está utilizando as outras 10? Ah, foi porque a gente pensou que era demais, etc. Mas a gente contratou e disse, não, então vamos reduzir isso aqui. E veja como é difícil para isso. Se o cliente contratou licenças demais, você tem que observar e tem que prestar atenção de que não adianta você pôr uma corda no pescoço do cliente, comprometa-se com ele. E o primordial, gente, antes de começar, antes de você vender, antes de você fazer o onboard, antes de você acompanhar a adoção e consolidar esse cliente, observe o seguinte, não faça uma venda, faça o cliente. Tem algo que a gente chama de bad fit. Não adianta você vender um produto ou um serviço para um cliente que não tem aderência com aquilo que você está oferecendo. Porque aí você vai trazer um bad fit para dentro de casa. E não se faz CS, aliás, não se faz qualquer tipo de atendimento decente com um cliente que não tem aderência com aquilo que você oferece. Então, dica importantíssima, não traga bad fit para dentro de casa. Verdade, quer dizer, às vezes a gente se preocupa tanto, né? Em vender, que às vezes essa venda, na verdade, ela pode ser até prejudicial para a empresa. Né? Se eu não conhecer o real, quer dizer, vamos dar aquela expressão. Às vezes empurrar a mercadoria, empurrar um serviço. Eu quero o que eu quero, às vezes não é ideal. A gente tem que ter o cuidado de, olha, ele precisa do meu serviço, do meu produto, ele vai se encaixar, tudo mais, tal. Quer dizer, na verdade, fazer com que o cliente assim, não, é isso mesmo que eu quero. E aí, eu acho que é a melhor venda que tem. E aí começa a ter a questão da experiência, tudo mais, tal. Isso aí é uma dica importantíssima. Mas diga mais uma dica importante na implementação de um acesso do cliente. Não mais uma. Certo. Tá, outra coisa. Entenda, faça a empresa compreender de que CS é uma filosofia que vai permear por todas as áreas institucionais da empresa. Não, se você, olha, detalhe, não necessariamente é necessário, você precisa criar um time de CS, desculpa, pessoal,
para fazer CS na instituição. CS é uma filosofia. Mas se você criar um time de CS na sua empresa, faça com que a empresa entenda que o time de CS não é o único responsável pela experiência do cliente na instituição. Toda e qualquer interação que o cliente fizer com a empresa, desde o momento em que ele olhou para a marca da instituição, que isso tem que ser pensado, quando o cliente olhar para a minha marca, o que eu quero que ele veja, o que eu quero que ele sinta. Quando o cliente ler um conteúdo meu, o que eu quero que ele sinta, aonde eu quero levá-lo. E veja só, eu estou pensando no cliente antes mesmo dele ser cliente, quando ele ainda era um prospect ou um lead, não é? Então você já vem pensando nesse momento. Pensando dessa forma, você não traz bad fit. E aí você coloque, e aí vem daquela parte da cultura. Coloque na cabeça da empresa todos a interação, trazendo mais uma vez para aquele conceito do Lincoln Murphy. É quando o cliente alcança o resultado desejado por meio das interações com a sua empresa, não apenas com o seu produto, é com a sua instituição. Então, todos na empresa são responsáveis pelo sucesso do cliente e pela experiência do cliente. E um detalhe primordial, e fica a dica aí para os donos das empresas. Se você quer oferecer a melhor experiência possível para os seus clientes, não esqueça de oferecer uma experiência tão boa quanto para os seus clientes internos. Se o seu colaborador tiver uma boa experiência dentro da sua instituição, a experiência para os clientes internos vai fluir, porque o que ele tem, ele vai dar. Então, se ele não tiver uma boa experiência dentro da sua instituição, não se engane não, que isso não vai ser ofertado por sua empresa, de jeito nenhum. Verdade. Meu amigo, olha, dicas importantíssimas aí. Eu acho que nesse momento, eu tenho certeza que o trabalhar a cultura da empresa, trabalhar as metodologias, as técnicas, elas têm que ser muito bem apuradas, porque está se mudando muita coisa, a gente precisa realmente fortalecer, tá, a empresa com a ação de minha proximidade com o cliente. É por isso que todo mundo às vezes fala, quem é o vendedor aqui na empresa, né? Somos todos, né? Tá? Todos têm que estar junto do cliente, né? E realmente é muito importante nesse momento a gente ter essa filosofia, eu concordo plenamente. Marco, estamos chegando aqui ao fim, tá? Já aproveitando para não estourar o tempo, tá? Eu queria, primeiro, lhe agradecer, tá? Mais uma vez, você está aqui com a gente, falando um pouco aí desse sucesso do cliente. Eu tenho certeza que isso é muito interessante. Eu acredito que nós vamos ter outras oportunidades aí para a gente fazer outras lives focado no cliente, tá? Talvez trazer coisas bem técnicas mesmo, que eu acho que vai ser bem interessante. E aí eu queria que você colocasse as suas palavras finais e se você tem uma dica final, uma coisa mais interessante, a cereja do bolo aí para dar para o nosso pessoal, tá? Que hoje precisa ter um cuidado especial com o nosso cliente. Pessoal, obrigado, Monterazzo, meu amigo, obrigado pelo convite. Para mim foi um prazer bater esse papo com você. Sempre um prazer. Dessa vez sem café, porque sempre quando a gente se encontra é a base de café. Verdade. Faltou café, mas infelizmente a situação. Gente, para quem quiser se informar mais sobre Customer Success, tenho duas dicas bem legais. Uma no Spotify, você pode encontrar lá o ClienteCast, que é o maior podcast de Customer Success do Brasil, certo? Lá tem vários programas, pessoal falando sobre várias temáticas dentro do assunto de Customer Success. E lá no LinkedIn, você pode procurar lá no LinkedIn o assunto SES, tem um grupinho lá. Você pedindo para entrar, eu lhe adiciono, e a gente também tem um grupo no WhatsApp. Se você me procurar no LinkedIn, Marcos Nascimento, ou bote lá, eu acho que Nascimento.Recife, me procurar lá no LinkedIn, eu lhe coloco no grupo do WhatsApp, que é o Assunto SES, que é uma comunidade de customers focada em Customer Success aqui na capital do Recife, tá bom? E fora isso, tem aí o Instagram, Nascimento.Recife, eu sempre estou postando alguma coisa, e temos uma boa movimentação desse assunto aqui, o pessoal do Foco do Cliente, o pessoal do Data Driven, que está aqui, estão acompanhando a live também.
tem uma comunidade forte aqui que tem fazendo um bom trabalho com essa filosofia, tá bom? Precisando, LinkedIn, Instagram, estamos às ordens. Show de bola, Nascimento. Grande Capitão Nascimento, meu amigo. Muito obrigado, de coração. Tá? Pessoal, tá? Espero que tenham gostado. E acho que foram dicas importantíssimas. Tá? Então, eu quero agradecer a todos. Não percam, quinta-feira agora, tá? Dia 11, vai ser com a nossa querida Rubenita. Ela vai estar aqui falando sobre liderança. Tá joia? Forte abraço a todos. Valeu, Marcos. Até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite a todos.